Olá, pessoal do sexto ano, sextos anos A e B. Bem-vindos à nossa aula de hoje com a correção da nossa prova da última semana e alguns comentários finais para encerrarmos o nosso terceiro bimestre. Então, hoje vocês terão esta aula gravada, tá, com a correção da prova, porque antes de nós iniciarmos um novo conteúdo, é importante corrigirmos a nossa avaliação, fazermos uma recapitulação daquilo que nós vimos nesse bimestre e daí já adiantarmos um pouco do conteúdo a partir da próxima aula. Bom, o que nós estudamos nesse bimestre? Nesse bimestre, nosso conteúdo foi sobre a tradição escrita. A tradição escrita é um dos grandes pilares, assim, de todos os estudos religiosos, que as tradições religiosas, de modo geral, além de uma tradição oral, possuem uma tradição escrita. Fundamentam-se num texto sagrado, fundamentam-se num livro sagrado, e aí seguem todos os seus ensinamentos. E a nossa avaliação foi pautada, baseada justamente nesses dados, nessas questões relacionadas aí com a tradição escrita. Se no segundo bimestre nós falamos sobre tradição oral, agora então falamos um pouco sobre a tradição escrita. Por quê? Porque os textos sagrados, eles servem, além de suporte de fundamento religioso, litúrgico, celebrativo, devocional, espiritual. Os textos sagrados, de forma geral, também são ricas fontes de estudos históricos, como o caso da Bíblia, como o caso do Alcorão, e caso de outros textos também de religiões orientais, que vão nos ajudando a compreender melhor um pouco também da história existente em alguns ambientes mais sagrados, né? E quando nós vemos um texto religioso, vemos um texto sagrado, ele realmente é sagrado, independente da minha religião ser aquela ou não. Então, vamos dar um exemplo. Você é cristão, você tem lá na sua casa um exemplar da Sagrada Escritura, pode ler com sua família, pode fazer suas orações, pode fazer uma leitura espiritual, que a gente chama, né? Entretanto, o que acontece é o seguinte: uma pessoa que não é cristã e não tem a Bíblia por seu livro sagrado, essa pessoa também pode, de igual maneira, estudar esse texto sagrado, conhecer este texto sagrado e deve ter respeito por ele. Tá? Então, não é porque nós não somos da religião X que eu não irei respeitar seus costumes, suas tradições, seus símbolos, seu texto e seu templo, principalmente o seu templo e o seu texto sagrado, ok? Mas eu acredito que isso ficou bem claro para todos vocês, né? Desde o início da nossa conversa aí, lá no mês de agosto. Isso ficou bem claro para vocês, ficou bem claro a importância do texto sagrado, e pela avaliação eu pude notar que ficou bem claro para vocês também a importância que tem a tradição escrita se comparada com a tradição oral. A comparação ela é existente, mas a importância ela é muito maior. Maior não porque tenha algo tão diferencial assim, mas importante porque é um modo de se conservar melhor as tradições do que do modo oral. Tá? Vamos então aqui ver a nossa prova. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos conversando um pouquinho sobre ela. Vou voltar aqui constantemente nos slides aqui da nossa própria revisão, para nós irmos conversando a respeito disso aqui também. Deixa eu minimizar minha tela que fica um pouco melhor. Bom, vamos lá. Então, tem que colocar o nome, certo? Primeira questão, o que é a tradição escrita? Isso aqui é como se fosse a pergunta que resume todo o nosso bimestre. Afinal de contas, o que é essa chamada tradição escrita? O que é a tradição escrita? Então, vamos responder com as palavras da nossa própria revisão. Vamos voltar aqui, lá na nossa revisão. Aqui, ó. Tradição escrita. Tradição escrita é uma forma de transmissão dos conhecimentos e acontecimentos de uma determinada religião de acordo com os seus textos sagrados. De fato, a tradição escrita, então, ela é uma forma. Nós temos duas formas nas religiões. Formas de transmissão dos conhecimentos. A forma oral, a forma falada, a forma proclamada, e temos a forma escrita, a forma lida.
Por isso, então, que a tradição escrita, nesse caso, ela é uma forma que tem por grande objetivo transmitir os conhecimentos e os acontecimentos de uma religião. Na verdade, a tradição escrita, como a tradição oral também, ela vai repassar para as gerações futuras os acontecimentos oriundos daquela religião. Ou, nas palavras também, os acontecimentos que deram origem àquela religião. Como, por exemplo, no caso do judaísmo, nós temos a Torá, a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, a Torá, a lei. E lá os judeus têm toda a história da criação do mundo, a vocação de Abraão, de Moisés, Isaac, Jacó, esses grandes personagens do Antigo Testamento. Então, tradição escrita é uma forma de transmissão dos conhecimentos e acontecimentos de uma determinada religião de acordo com os seus textos sagrados. A maioria de vocês acertou esta questão, a maioria conseguiu acertar muito bem esta questão, então foram tranquilos neste ponto aqui. Tá? Muito bem. Na questão número 2, vocês deveriam assinalar a alternativa incorreta sobre a importância e função dos textos sagrados. Muita gente errou essa questão porque assinalou a resposta correta. Mas aqui, pessoal, muita atenção com os enunciados. Tá? O que o enunciado pedia aqui era para que vocês marcassem a alternativa incorreta. Inclusive, coloquei já a letra maiúscula, né? A alternativa incorreta deveria ser marcada nessa questão número 2. Nós tínhamos, então, 4 alternativas, 3 estavam corretas e 1 estava incorreta, que era a que deveria ser marcada. Vejam só. Letra A. Os textos sagrados servem como fundamento para a fé das religiões que possuem uma tradição escrita. Letra B. A leitura e vivência dos textos sagrados estão ligados apenas à vida religiosa e os ensinamentos não devem ser vividos no cotidiano das pessoas. Letra C. Os textos sagrados cooperam para manter as tradições religiosas. E letra D. Algumas religiões não possuem textos sagrados e é normal que isto aconteça. Bom, vamos começar pela letra D. A letra D fala que algumas religiões não têm um texto sagrado e que é normal que isso aconteça. De fato, algumas tradições religiosas não têm um texto sagrado. No meu caso, de religiões indígenas, de religiões de origem e matriz africana, que não possuem um texto sagrado propriamente dito. Então, vivem mais a tradição oral. E isso não diminui em nada essas religiões. O fato de se ter ou não um texto sagrado não diminui a grandeza de uma religião. Essa grandeza religiosa não é diminuída por causa de se ter ou não um texto sagrado, certo? Letra C. Os textos sagrados cooperam para manter as tradições religiosas. De fato, esse é um dos grandes objetivos dos textos sagrados, que é manter as tradições religiosas, ou ao menos transmitir para as pessoas um pouco de suas tradições religiosas. Os textos sagrados buscam esta transmissão também de conhecimentos sagrados. Letra B. A leitura e vivência dos textos sagrados estão ligados apenas à vida religiosa e os ensinamentos não devem ser vividos no cotidiano das pessoas. Vejam só uma coisa aqui. Aqui nesta questão, a letra B, então, é a alternativa que está incorreta, né? Então, quem assinalou aqui a letra B, acertou esta questão. Vejam, vamos ler novamente, né? A leitura e vivência dos textos sagrados estão ligados apenas à vida religiosa. Nós sabemos muito bem que o texto sagrado ele é religioso por natureza, mas a sua leitura, a sua compreensão não diz respeito somente à vida vivida durante o tempo de celebração, de culto, de missa, de liturgia, dentro da igreja, do templo, onde quer que seja. Então, essa leitura dos textos sagrados, ela se dá, ou melhor, não só a leitura se dá sobretudo dentro do templo, dentro do lugar de celebração, embora nós possamos ter
a nosso acesso livremente aos textos sagrados. Mas esta vivência dos textos, ela também está relacionada à vida cotidiana das pessoas. Por isso que essa questão, a letra B está incorreta. Tá? Vamos dar um exemplo. Na Bíblia, nós encontramos a frase de Jesus que fala, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, esse é um preceito bíblico que deve ser vivido em todos os momentos, e não tão somente e apenas durante o momento de celebração, o momento de culto. Né? Seria uma hipocrisia quase viver isso somente nos momentos de culto, momentos de celebração e etc. Então, a letra B é a incorreta. A letra A diz que os textos sagrados servem como fundamento para a fé das religiões que possuem uma tradição escrita. Isso aqui está plenamente correta, essa afirmativa. Né? Os textos sagrados realmente servem como fundamento para a fé das religiões que possuem uma tradição escrita. Questão número 3. Leia atentamente o fragmento abaixo e responda. Como se deu a transição da tradição oral para a tradição escrita? Por que a tradição escrita garante mais segurança aos ensinamentos religiosos? Vejam bem. Aí temos aqui um fragmento, né? Na realidade, a escrita foi um passo fundamental para a humanidade. Não apenas por ser uma forma de registro da história, mas também por representar uma possibilidade de ler e interpretar o mundo. Então, a questão escrita, ela vai surgir, né, de acordo com as origens próprias de cada religião, mas essa passagem, vejam só, esta passagem se dá pelo fato de que a tradição escrita preserva melhor os fatos e acontecimentos, não correndo o risco de serem esquecidos na tradição oral. A tradição escrita surge também da necessidade de se preservar melhor os fatos narrados. Então aqui é um pouco disso, né? Essa transição de tradições, ela acontece justamente para auxiliar na própria manutenção das tradições, dos acontecimentos e dos fatos ligados às religiões. Então, para se ter aqui uma base sólida, foi necessária essa mudança, essa transição. Saímos da tradição oral e chegamos à tradição escrita. Isso aqui foi muito importante. E porque também a tradição escrita ela garante mais segurança pelo fato de que ela é escrita, justamente pelo fato de ser escrita. Né? Se ela não fosse escrita, seria tão somente quanto outra tradição. Ok? Bom, questão 4. A máquina funcionava da seguinte maneira. Organizavam-se pequenas letras de metal, como carimbos, formando o texto de uma página. Essa página era, então, molhada com tinta e carimbada em papel. Este fragmento explica o funcionamento de uma importante máquina para a história da escrita e das tradições religiosas. Que máquina é esta? Então, essa máquina que nós falamos é a chamada prensa de Gutenberg, inventada ali no século XV, que serviu para auxiliar na tradição oral. Porque, como eu já falei para vocês, numa época em que não se tinha impressora, xerox, computador, as pessoas não tinham condições financeiras ou mesmo estruturais para ter um texto sagrado em casa. As pessoas não tinham essa condição. Imaginem copiar a Bíblia inteira, 73 livros, livro por livro, folha por folha, palavra por palavra, levaria um tempo muito grande. E as pessoas não tinham todo esse tempo e não tinham estrutura em casa para guardar a Bíblia em seus lares, ou qualquer outro livro sagrado, não só a Bíblia. Né? Então a resposta correta é a letra A, é a prensa de Gutenberg. Coloquei também máquina de escrever, pergaminhos e papiros, ou nenhuma das alternativas. A questão 5 vinha para complementar, né? Em que ano foi inventada a prensa de Gutenberg? Foi no século XV, né? O ano correto aqui é 1430, o ano da invenção da prensa de Gutenberg, que inclusive, como eu disse para vocês, vai auxiliar depois Lutero durante o tempo da
Reforma Protestante lá a partir de 1517. A partir de 1517, com a Reforma Protestante, a separação do Lutero da Igreja Católica. Então, Lutero, auxiliado por essa invenção da prensa de Gutenberg, traduz a Bíblia do latim para o alemão, e consegue fazer cópias mais acessíveis às pessoas. Questão número 6. Associe corretamente os nomes dos textos sagrados com suas respectivas religiões. Nós tínhamos aqui 5 textos e 5 religiões. A Bíblia, como sabemos, é o livro sagrado do cristianismo. O Alcorão, livro sagrado do islamismo. Alcorão, ou também Corão, chamado, né? Analectos do confucionismo. Lembre-se que nós falávamos nas aulas, né? Os analectos de Confúcio. A Tríptaka do budismo e Vedas do hinduísmo, tá? Então, Bíblia, cristianismo. Alcorão, islamismo. Analectos, confucionismo. Tríptaka, budismo e Vedas, hinduísmo. Número 7. Assinale a alternativa correta. Agora é a correta sobre a tradição escrita. Letra A. Todas as religiões possuem uma tradição escrita. Letra B. Os textos sagrados devem ser lidos e estudados somente por religiosos. Letra C. A tradição escrita é mais segura que a tradição oral, pois essa pode facilmente ser esquecida e apresenta outras fragilidades. Letra D, nenhuma das alternativas está correta. Então aqui, o que nós tínhamos? A letra D não era, porque começava correta, né? Então, a letra A dizia, todas as religiões possuem uma tradição escrita. Errado. Como já falamos anteriormente, tradições como indígena e africana não possuíam tradição escrita, né? A letra B já afirma para nós que esses textos sagrados devem ser lidos e estudados somente por religiosos. Errado. Pessoas que não são religiosas, pessoas que são, inclusive, até mesmo ateias, podem ter acesso aos textos e podem lê-los livremente e estudá-los. Temos um número de cientistas religiosos que não têm uma crença. Você ler e estudar, para você ler e estudar um texto religioso, você não precisa ser religioso, você não precisa ter uma crença determinada em alguma religião. Tá? Letra C, a tradição escrita é mais segura que a tradição oral, pois essa pode facilmente ser esquecida e apresenta outras fragilidades. Essa aqui, então, é a alternativa correta. Inclusive, ela meio que responde, né, a questão acima aqui sobre essa passagem, a tradição oral para a escrita, e por que ela é mais segura do que a tradição oral. E a última questão, associe corretamente o nome do texto sagrado com a religião pertencente. Então aqui nós temos 5 livros e 5 religiões. Tá? O Avesta é o livro sagrado do zoroastrismo. Codificação espírita, o nome já diz, né? Codificação espírita é do espiritismo. A Torá, livro sagrado do judaísmo. O Quebra-Negás da tradição Rastafari e o Tao Te Ching do taoísmo. Tá? Então nós temos aí essas respostas. Avesta do zoroastrismo, codificação espírita do espiritismo, Torá do judaísmo, Quebra-Negás do Rastafari e Tao Te Ching do taoísmo. Tá bom? Então, pessoal, essas foram as questões da nossa avaliação da semana passada. A maioria de vocês foi muito bem na prova, tá? Alguns vão fazer a prova de recuperação, né? O pessoal do sexto ano A no contraturno da tarde, o sexto ano B no contraturno da manhã, né? Nessa sexta-feira, depois de amanhã, hoje é quarta, estou gravando esse vídeo para vocês. E aí, então, nós vamos encerrando a aula de hoje e concluindo o nosso terceiro bimestre, tá bom? Na sequência, os alunos que fizerem prova de recuperação, na semana que vem, ou talvez ali no sábado, não sei, eu já consigo corrigir e trazer para vocês o desempenho e o resultado de vocês na prova de recuperação. O pessoal do sexto ano B que está assistindo a essa hora com certeza já fez, o sexto ano A irá fazer ainda na parte da tarde, tá bom? A todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela parceria em mais um bimestre. Fiquem com Deus, se cuidem, bom final de semana, bom feriado, um grande abraço e até a próxima.